O pior das pessoas desperta em você o pior de você ou o melhor de você. Quando uma pessoa te fere, te faz mal, te machuca, te fere com palavras, te fere com atitudes, você perdoa essa pessoa ou você sente ódio dessa pessoa? Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa fazendo mal para uma outra pessoa. O que isso desperta em você? Jesus, ele estava sendo crucificado, estava sendo morto ali, lentamente, chicoteado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, vieram com uma lança e furaram aqui a lateral aqui da barriga dele, entre a barriga e a costela, pregaram aqueles cravos nas mãos, aqueles pregos gigantes nas suas mãos, nos seus pés, e mesmo assim, Jesus estava em cima daquela cruz, orando a Deus, falando para Deus: Senhor, perdoa essas pessoas que estão aqui me chutando, me cuspindo, me maltratando, furando aqui a minha barriga, colocando coroa de espinho na minha cabeça, me dando chicotada, furando os meus pés, as minhas mãos. Perdoa essas pessoas que estão me matando agora. Jesus, ele falou isso para Deus. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sabe por que você está morrendo, uma pessoa está te fazendo mal e você está falando assim: eu perdoo essa pessoa porque ela não sabe o que ela está fazendo? Ela está fora de si. Jesus fez isso. Então, o pior daquelas pessoas despertou o melhor de Jesus. Quando eu perdi o meu pai foi morto por uma pessoa que tinha aproximadamente a minha idade na época. Ele era também um adolescente, eu era um pré-adolescente, ele já era um adolescente. Depois de alguns anos na igreja, orando, buscando, pedindo para Deus que me ajudasse na parte terapêutica de perdoar aquela pessoa, eu resolvi perdoar aquela pessoa. A princípio, aquela morte, aquele crime, despertou o pior de mim, despertou o monstro dentro de mim, sabe? Aquele Glauco raivoso, vingativo, relanchoso, que queria matar aquele cara, destruir aquele cara, fazia com ele a mesma coisa que ele fez com meu pai. Mas depois eu fui para Jesus e eu comecei a ter experiências pessoais e individuais com Jesus, fora da igreja. Eu estava indo para a escola e começava a falar com Jesus, começava a ser visitado ali pelo Espírito Santo, começava a falar comigo, e aí Jesus começava a me trazer a minha memória essas histórias da Bíblia, ele perdoando pessoas que o mataram, que o castigaram na cruz. E aí eu comecei a pensar: cara, se Jesus perdoou, eu também tenho que perdoar. Então, se o pior das pessoas desperta o seu pior, você é tão pior quanto essas pessoas. Porque a régua de Deus não mede um pecado alheio maior que o seu pecado. Mas por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado, ele estraga os relacionamentos, incluindo o relacionamento com Deus. O pecado, ele estraga os relacionamentos. Você já parou para pensar nisso? Porque a gente fala pecado por uma perspectiva espiritual, e as pessoas, elas não pegam isso, elas pensam que a gente está falando de religião. Quando um marido, ele trai a esposa e a esposa fica sabendo, ele estragou o relacionamento com a esposa, que vai refletir nos filhos, que vai refletir nas amizades, que vai dar briga, partilha de bens, uma família destruída. Então o pecado, ele estraga as relações, inclusive a relação com Deus. Então, por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado atinge diretamente a imagem e a semelhança de Deus. Deus nos criou segundo a sua imagem e de acordo com a sua semelhança. Semelhança fala de natureza. Semelhança fala de atributos que Deus tem, que como seres humanos nós também temos. Por exemplo, amar, capacidade de amar, de perdoar. Então, o que você precisa entender é que você deve perdoar quando a pessoa te machuca. O pior das pessoas não pode despertar o pior em você. O pior das pessoas deve despertar o melhor em você.